Chegou o dia onde a gente vai falar de um dos assuntos mais difíceis de abordar sozinho na terapia, que é a frustração. E eu primeiro quero criar um cenário com você. Imagina assim, a frustração é aquele momento em que a vida olha para aquilo que você está planejando, para aquilo que você criou com tanto carinho e basicamente ela responde: pô, cara, esse teu plano ele é muito bacana mesmo, mas não vai rolar desse jeito não, beleza? E aí vem aquele misto de sensação de aperto no peito, raiva, vontade de largar tudo, até um pouco de vergonha também, um pouco de por que eu ainda me esforço. E falando assim, né, parece até exagerado, mas se você não sabe lidar com a frustração muito bem, você sabe que é exatamente assim. O nosso cérebro ele tenta entender por que o mundo não está combinando com o que a gente esperava, com aquilo que a gente queria. E nisso ele pira, ele começa a criar vários cenários e acontece esse misto de sensações ruins que a gente sente quando a frustração nos ataca. Porque desde cedo a gente vai colecionando essas histórias, esses acontecimentos na nossa vida. E quando a gente é criança e a gente quer alguma coisa e não ganha, a gente quer uma atenção e essa atenção ela não vem, a gente tenta algo e a gente não consegue, a gente erra. E aquilo vai sendo gravado, aquilo ali vai sendo registrado na nossa vida, na nossa mente. E com o tempo aquele não consegui isso aqui começa a virar um talvez eu não seja bom o suficiente. Você consegue entender que é normal você errar, você fracassar em uma atividade, mas não é normal você se achar péssimo, você achar que você não é bom nunca para aquela função. A frustração ela deixa de ser um não deu certo hoje e vira quase uma prova de tipo tem algo muito errado com a gente, sabe? E é aí que o medo ele começa a tomar conta do nosso corpo. Porque pensa comigo, se toda vez que a gente tenta fazer alguma coisa e tipo dá muito ruim, você começa a se tratar como um lixo, você fica decepcionando com você. Isso é normal, sabe? Você se sentir pra baixo, você não se sente bom o suficiente e o seu cérebro ele vai fazer de tudo para evitar a próxima tentativa depois do seu fracasso. E ele funciona como se fosse um pai, um parente assim, super protetor, sabe? E extremamente exagerado. Então ele vai fazer você pensar coisas do tipo, olha, você tentou isso aqui e doeu muito. Então é melhor nem ir, é melhor nem tentar para não doer de novo. E sendo sincero, a intenção é boa, mas o resultado ele é péssimo pra gente. Porque em vez de proteger você, esse pensamento ele começa a te trancar numa gaiola invisível chamada não vou tentar. E essa gaiola, ela vai fazer você perder grandes oportunidades na sua vida, tanto boas quanto ruins. Às vezes você não arriscar realmente fazer alguma coisa pode ser bom, mas na maioria das vezes você pode estar fechando a porta para a oportunidade da sua vida. E isso aparece nas coisas mais banais, sabe, no seu dia a dia. São situações recorrentes e cotidianas que podem acontecer e você travar por conta da sua frustração, por conta de você não conseguir tentar. Tipo, sei lá, manda mensagem pra alguém que você não fala faz um tempo, e aí começa a vir aqueles pensamentos antes de você mandar mensagem, tipo, e se a pessoa ignorar? E se ela me achar chato? E se eu estiver incomodando ela de alguma forma? E sendo sincero com vocês, isso acontecia muito até comigo, assim, sabe? Antes de criar o canal, eu demorei muito pra criar esse canal, por conta da minha frustração, por conta do meu medo de fracassar, sabe? E em alguns momentos eu até senti que eu fracassei aqui com vocês, sabe? Quando eu abandonei o canal por quase um mês, por quando eu não senti que eu conseguia trazer um conteúdo de valor, quando eu senti que as minhas edições não estavam boas o suficiente, sabe? É bem notório o quanto eu evoluí dos primeiros vídeos do canal pra cá, sabe? E que eu pude agora conseguir entender o meu estilo de edição, o meu estilo de vídeo, e que agora eu consigo conectar com vocês de fato. Porque se vocês gostam desse tipo de vídeo aqui, vocês vão ter muitos nesse estilo. Porque é o estilo que eu mais me sinto confortável em trazer vídeo pra vocês.
E o grande motivo de eu demorar tanto assim pra criar um canal, pra começar a postar vídeos, eram esses pensamentos que a frustração trazia pra minha cabeça, né? Tipo, das pessoas, sei lá, rirem de mim, dos meus vídeos, sabe? Do meu estilo, da minha forma de pensar. O meu medo de ninguém ver o que eu tô fazendo, sabe? Tipo, eu criar um puta vídeo e ter zero visualizações, ou ninguém comentar, ou ninguém dar like, e, sei lá, de falar besteira, de me julgarem, enfim. São inúmeras situações, desde as mais grandes até as pequenas mesmo. Mas acho que o medo geral de todo mundo que tem minha frustração é sujar sua própria imagem, sabe? Acho que esse é o medo que faz a gente paralisar. E você consegue reparar como a gente faz, tipo, umas confusões absurdas. Porque em vez da gente pensar, essa tentativa aqui, ela pode dar errado. E a nossa cabeça rapidamente já traduz isso pra, se der errado, eu sou um fracassado. Tipo, não é eu errei, é basicamente eu virei o erro, sabe? Você muda o sentido da palavra, né? Antes você errou em um ponto, mas a sua cabeça ela faz você virar aquele erro e carregar aquele erro pra sempre com você. E aí qualquer coisa que você fizer fica extremamente pesado, porque você não quer lotar sua cabeça de pensamentos negativos, né? Então quanto menos você arriscar, menos chances você vai ter de lotar sua cabeça com isso. E, cara, você não tá lutando só contra a dificuldade da tarefa, entendeu? Você não tá lutando só contra isso. Você tá lutando contra todo o histórico de vezes em que você se sente um inútil, ridicularizado ou até inferior a alguém. E isso eu tô falando de coisas pequenas, coisas do nosso cotidiano. Mas se a gente trouxer para coisas maiores, como mudar de carreira, terminar ou assumir até um relacionamento, empreender, mudar de cidade, fazer uma prova importante. O medo ele vem como tipo um patrocínio, sabe? Ele vem junto daquelas decisões. E você começa a colocar um peso absurdo do tipo, cara, se der muito errado, pronto, minha vida acabou, eu não sei mais o que eu vou fazer. E aí você fica travado em um lugar como se fosse, sei lá, um lugar estranho, um lugar onde nada acontece, onde você não tá feliz e você morre de vontade de mudar isso, sabe? Mas o seu medo, exatamente o seu medo de falhar, o seu medo de tentar algo novo, é tão grande que você prefere aguentar esse incômodo do que encarar o risco do desconhecido. E isso é triste, mas é engraçado, porque se você foge da sua frustração, você se frustra mais ainda. Você já parou pra pensar nisso? Você não tenta, você não vive o que você gostaria de viver, o que você acha que você nasceu pra viver, e você se sente extremamente pequeno por não tomar uma atitude em relação a isso. E aí o que que você faz? Você se culpa por isso. E essa culpa ela vira mais uma prova do que você não é capaz. E aí você cai naquele loop de você ter um medo de falhar e aí você não tenta. E aí você sente que você tá estagnado na vida, que você não tá indo pra lugar nenhum. E aí vem logo o sentimento de você é um fracassado por estar parado, por estar nessa estagnação. E vem um medo maior ainda de tentar e não ver resultado nenhum. E vem um ponto que é muito importante de ser colocado aqui, que é quando a gente começa a se comparar com os outros, né? Que aí isso tudo piora. Eu acho que a comparação com as outras pessoas, ela serve como aquele fio que deixa tudo amarradinho, sabe? O combo perfeito pra você não construir nada na sua vida. Você abre uma rede social e tá lá, gente com um corpo perfeito, um relacionamento perfeito, uma carreira perfeita, uma viagem perfeita, aquela vida perfeita do Instagram que as pessoas gostam de mostrar, ou pelo menos elas gostam de parecer ter. E aí você olha pra você mesmo, pro seu interior, pra sua vida no backstage, que é cheia de dúvida, medo, boleto vencendo, e aí vem aquele pensamento, cara, o problema só pode ser eu. O que você não vê é que por trás daquela foto, daquele story mais longo, daquele Reels, daquela foto no feed, cara, por trás de tudo isso tem um monte de frustração também.
ter um monte de erro, de tentativa, de choro, de medo. Só que isso não é instagramável, sabe? Isso não é algo que as pessoas mostram. Elas tentam esconder isso o máximo possível. Mas o cérebro ele não consegue fazer essa diferenciação na hora, né? Ele vai só pegando essas informações e montando uma história interna sobre você. Tipo, sei lá, eu nunca termino nada, sempre eu sempre tento as coisas, eu dou o meu melhor, mas sempre dá errado. Ou então, eu não sou tão bom assim quanto os outros, eu não tenho o que eu preciso ainda pra começar. E quanto mais você repete essas desculpinhas pra você mesmo, mais você acredita nisso, entendeu? E isso é terrível, porque quanto mais você acredita, menos você vai tentar, cara. E a vida, ela é extremamente sobre isso. Sobre a gente tentar, independente da circunstância, independente daquilo que a gente tem no momento, entendeu? A gente precisa fazer, a gente precisa tentar. E quanto menos você tenta, mais você torna verdade essas afirmações incorretas sobre você, sabe? É quase uma profecia autorrealizável, digamos assim. Você espera o fracasso, você evita o movimento, e aí você não vai ter resultado, e aí você vê a prova de que você é realmente um fracassado. Olha só que coisa bacana, que coisa genial. Então, por favor, eu sei que é um exercício extremamente difícil, mas lute. Lute contra os seus pensamentos negativos, sabe? Lute contra aquela vozinha que vem de mansinho falando que você não é capaz de realizar nada. Porque você pode fazer tudo na sua vida. Enquanto você tiver saúde, enquanto você tiver acesso à informação, você consegue realizar o que você quiser. E quando você percebe isso, quando você entende isso, a vida ela se torna extraordinária. Porque tudo é possível, sabe? E voltando para a parte mais frustrante desse assunto, é que a psicologia ela pode explicar muita coisa sobre a frustração pra gente, sabe? Ela mostra que a frustração, ela em si, ela não é um vilão. Ela é só a diferença entre o que você gostaria e o que acontece de fato. O problema em si é o significado que você coloca em cima disso. Por exemplo, as pessoas podem passar pela mesma situação, sabe? Uma pensa, ok, não deu desse jeito, bora ajustar e tentar de novo dessa forma aqui, que eu acho que agora vai. E a outra pode pensar, putz, eu já sabia, tá vendo? Eu sou péssimo, cara, eu não vou conseguir. Eu não fui feito pra fazer isso. Então você consegue perceber que a situação é idêntica das duas pessoas, mas o impacto emocional são mundos diferentes. E justamente é isso que eu falo pra vocês. O medo de arriscar é só o lado ansioso dessa mesma moeda. É como se o nosso cérebro estivesse o tempo todo fazendo previsões pessimistas para tentar poupar a gente, sabe, daquela dor. Ele pega um erro do passado e ele multiplica por 1000. Eu já me peguei várias vezes pegando algumas coisas do meu passado onde eu errei e que na minha cabeça eu tava transformando aquilo numa tempestade. Só que eu parei e analisei aquilo friamente e fiquei, cara, não foi assim como eu estava imaginando. Foi bem mais de boa. A nossa cabeça ela faz isso, ela joga lá na frente e fala, cara, isso aqui vai acontecer de novo, não se arrisca. Só que você esquece de incluir na conta uma coisa muito importante. Você de hoje, você atualmente, você não é o mesmo de quando algo no seu passado aconteceu, entendeu? Todo dia nós somos versões novas de nós mesmos. Você já viveu mais, você já aprendeu mais, você tem outras ferramentas, você tem um outro olhar sobre o mundo, sobre as situações que você passa. Mas o seu cérebro ele é meio dramático e ele generaliza tudo. Então, vai ser normal ele tentar puxar coisas do seu passado para te desmotivar. Só que você tem que ser mais forte do que isso, sabe? E uma dica que eu posso te dar para desmontar tudo isso, todo esse maquinário que a nossa cabeça inventa, não é você acordar sem medo, sabe? Você ser uma pessoa anti-medo, porque isso é impossível. O medo sempre vai estar ali. Só que você vai fazer suas coisas da melhor forma possível, sem deixar que ele te atrapalhe. E o ponto de partida inicial que você pode estar fazendo
mexer nesses pensamentos automáticos, sabe? Toda vez que vier um: "Pô, eu não vou conseguir, eu nunca consigo fazer as coisas que eu quero", cara, para. E se pergunta sinceramente: "Pô, sempre mesmo, nunca consegui? Será que eu nunca vou conseguir fazer uma coisa que eu gosto?" Isso não é verdade. Tem um monte de coisas que você pode fazer e que você já fez na sua vida que foram ótimas. Você só não lembra, saca? Um monte de perrengue que você já atravessou, que você superou. Vários momentos que você achou que não ia dar certo, que tinha acabado ali pra você, só que você adivinha, você superou, você chegou até aqui. Outra coisa que você pode fazer também para diminuir a frustração, e esse é um pulo do gato muito importante, é diminuir o tamanho dos seus passos, sabe? Porque o que afoga a gente não é o mar aberto, é a gente tentar nadar de uma só vez até a margem mais próxima, sabe? A gente vai cansar, a gente vai desistir. E não é isso que a gente quer. Então, em vez de, puta, sei lá, vou mudar de carreira totalmente esse mês. Cara, isso é uma loucura. Então muda pra, sei lá, eu vou fazer um curso aqui sobre essa área que eu tô pensando em mudar. Eu vou conversar com alguém da área que eu quero migrar. Eu vou testar isso aqui como um hobby primeiro. E percebe que fica muito mais leve, muito mais palpável do que você, sei lá, prometer pra você que você vai meter o shape em 2, 3 meses, por exemplo. Cada mini passo que você dá, que você vence, cara, dá uma satisfação imensa, sabe? E aí você consegue perceber que um pequeno passo que você deu te retornou com uma sensação de realização extremamente grande. Uma sensação de que você é capaz de fazer aquilo. E isso enfraquece muito aquele discurso interno de eu não dou conta, eu não sou capaz, sabe? Porque, cara, aprender a perder sem se destruir por dentro, sem ser extremamente duro com você mesmo, é a habilidade mais importante da vida adulta. Porque não é se conformar, é você entender que errar, falhar, voltar algumas casas faz parte do jogo de qualquer pessoa que esteja tentando alguma coisa de verdade, sabe? Todo mundo que você admira, que você acompanha, coleciona respostas negativas, porta na cara, projeto que começou e não andou. Mas a única diferença entre vocês dois é que essas pessoas, elas olharam para tudo isso como uma aula, sabe? Como algo experimental, como algo a aprender ali, e não como um teste de tudo ou nada eterno, sabe? É muito importante a gente aprender essas habilidades enquanto ainda há tempo. Enquanto nós somos jovens, a gente aprendendo essas técnicas, tudo fica mais leve pra nossa vida. E tenha mais compaixão com você, sabe? Eu sei que parece meio fofinho agora, mas é um papo sério que eu quero levar com vocês. Porque imagina esse cenário. Se um amigo seu chegasse pra você falando: "Pô, cara, eu tentei tal coisa, deu muito errado, sabe? Eu sou um lixo." Você provavelmente não responderia: "É, você é um lixo mesmo, desiste logo, sabe? Isso aqui nunca foi pra você." Loucura, né? Você nunca falaria isso pra um amigo seu, pro seu melhor amigo, por exemplo. Mas é muito doido que é exatamente assim que você fala com você mesmo, quando você tenta alguma coisa e não dá certo. E se você começar a se tratar pelo menos com a mesma educação que você trata o seu melhor amigo, fica muito mais fácil levantar depois de um tombo, quando você não tá se chutando ainda caído, saca? E quando a gente chega nesse ponto, galera, é muito importante a gente procurar terapia, sabe? Procurem terapia, porque a terapia ela ajuda a gente de mil maneiras possíveis, sabe? Porque existem diversas abordagens sobre terapia, sobre o como você pode se identificar na terapia. Eh, eu mesmo e muitas pessoas que conheço, fazem terapia, só que estilos de terapia é diferente, entendeu? Por exemplo, a terapia que eu sigo, que eu acredito que funciona pra mim, pode não funcionar pra você, mas você pode encontrar um tipo de terapia que funciona exatamente pra você e não funciona pra maioria das pessoas. Então, isso é muito importante. Pode ser até um tópico que eu venha trazer aqui pra vocês futuramente sobre terapia, que eu acho extremamente importante. Mas voltando ao assunto, às vezes, só de ter alguém de fora
que não te julga, que tá ali tentando te ajudar a se organizar e organizar essa bagunça na sua mente, você já começa a ver que você não tem um defeito, sabe? Você só tá preso em alguns padrões muito antigos que a sua cabeça criou. E padrão a gente pode aprender a trocar, porque padrões não são uma identidade, sabe? É só uma sentença que a gente dá pra gente mesmo. Mas, falando de amigo pra amigo, não espero o dia em que você vai parar de sentir medo, sabe? Pra você começar a viver, pra você começar a tocar aquele projeto que você tem guardado, porque esse dia ele não vai chegar, sabe? O medo e a frustração são sinais de que você tá se importando, que aquilo ali faz sentido pra você, que você tá saindo do piloto automático. E em vez de perguntar como eu faço pra nunca mais sentir isso, talvez você deva se perguntar como eu posso viver uma vida que vale a pena mesmo sentindo frustração e medo. A resposta ela passa por arriscar um pouco, sabe? Errar várias e várias vezes, porque você não vai acertar de primeira. Desculpa estar falando isso aqui pra você, mas você não vai acertar de primeira. Você pode acertar de primeira? Pode. Claro que você pode. Mas eu até te aconselho a errar, sabe? Erra e erra bastante pra você criar casca, entendeu? Então, pra você criar amadurecimento, pra quando vier a parte boa da sua vida, você já souber exatamente o que fazer. E, cara, ria de si mesmo, sabe? Nas horas que não der certo alguma coisa, pô, ria de você. Receba aquela situação ali com alegria. E continue tentando, cara. Continue tentando até dar certo, sabe? Se hoje até uma coisa pequena te trava, usa isso como uma prova de que você não é um fracassado. Usa isso como uma parte da sua história que, cara, isso aqui aconteceu, eu vou reajustar e vou tentar de novo e tá tudo bem, sabe? Porque tudo que a gente faz não vai definir o resto da nossa vida. Só está mostrando um resultado naquele momento. Então dá pra gente recomeçar devagar, sabe? Num ritmo que respeita você, o seu tempo. E o importante é sempre estar em movimento, rapaziada. Então, vai tentando fazer as coisas mesmo com medo, mesmo sentindo que você vai fracassar. Só faça. Aceita que vai dar aquele friozinho na barriga, que você pode tentar se auto-sabotar. E tenha muita noção dessa questão da sua mente. Tenha controle disso, sabe? Porque no fim das contas, a frustração e o medo de fracassar, eles não vão embora. Eles só mudam de lugar, eles ficam ali no canto. Se você souber dominá-los, eles ficam ali no canto e não perturbam mais você. Eles saem do volante, digamos assim, e ficam lá no porta-malas do carro. Esse sentimento ele vai reclamar, ele vai tentar ainda te convencer a fazer tudo meia boca e não tentar mais. Mas, cara, quem domina a sua vida, quem tá dirigindo ela é você mesmo. E quanto mais você tiver esse autodomínio, mais você vai falar com eles e eles vão te ouvir e abaixar a orelha, digamos assim, sabe? Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se você chegou até aqui, comenta, sei lá, pera, que eu vou saber que você chegou até aqui, que você entendeu todo o conteúdo e que você consumiu de verdade todas as palavras que eu quis trazer aqui pra gente aprender a lidar com frustração. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Novamente, tô falando pra vocês que eu vou estar trazendo vídeo todos os dias, então se inscreva aqui no canal, deixa um comentário qualquer sobre um assunto que você quer que eu fale. Deixa o seu like, que é muito importante para que esse vídeo chegue a outras pessoas. Eu sei que tem muitos inscritos aqui no canal que gostariam muito de ver esse canal crescendo. E, rapaziada, para isso acontecer, vocês precisam deixar o like. Vocês precisam deixar o like e se inscrever. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo e vou ficando por aqui. Valeu.